a mais um encontro. Meu caríssimo aluno, minha caríssima aluna, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina de Direito Constitucional aplicado ao setor público. Eu sou o professor Thiago Salles de Oliveira, aquele professor que está acompanhando, transitando com vocês e investigando junto a vocês qualquer tipo de estrutura, arquitetura jurídica e dentre outras situações basilares do direito constitucional no que se refere à administração pública brasileira. E hoje nós temos uma questão de forma e de conteúdo. Porque formalmente o tema da nossa aula hoje é sobre repartição de competência. E quando eu digo repartição de competência, eu quero dizer aquela parte do direito constitucional que delimita o que cada ente federativo pode fazer. Ou seja, é quase realmente uma atribuição, uma questão de forma para cada ente federativo. Mas o conteúdo dessa aula, ele é outro. O conteúdo dessa aula está sempre muito contextualizado com a matéria de processo legislativo, que é como as leis são feitas, que é como as medidas legislativas são feitas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho formalmente a estruturação de uma repartição de competência, o tópico formal da nossa aula de hoje, eu vou ter também, a todo tempo, uma imersão, uma integração em como o processo legislativo funciona. Um processo legislativo que é feito a partir da repartição de competência. Mas eu vou começar com uma questão que não é verdadeiramente jurídica. A questão inicial da aula de hoje, ela é poder. Ela é mais uma questão política, nua e crua. Assim como a gente já trabalhou em alguns momentos das aulas passadas, a Constituição Federal ela é uma figura retórica de contrato social. Uma figura retórica porque foi em algum momento, em algum ponto da sociedade, um acontecimento que cedeu parcela do poder, da liberdade, da disponibilidade de todos os cidadãos em prol da construção de um Estado. E em troca, esse Estado, esse Leviatã, ele acaba por garantir que vai proteger e cumprir alguns objetivos que são públicos, que são de interesse coletivo. Quando você encara a matéria de repartição de competência, você vê que a competência, na verdade, é todo aquele poder inicial que muitas vezes você encontra nos manuais e nos livros como poder constituinte, no sentido de constituir e formar um Estado ou de criar uma Constituição, exatamente nesse sentido. Mas que, ao mesmo tempo, se transforma e se torna uma capacidade burocrática, uma capacidade de organização pós-Constituição. Então, eu tenho poder, tenho a Assembleia Constituinte, e depois disso eu tenho a repartição de competência. Não é raro você encontrar em livros, em palestras, em outras aulas, a alusão de que a competência ela é o poder transformado, ou o poder é a competência em seu estado primitivo. Mas isso é basilar, né? Isso a gente também já trabalhou em alguns tópicos. Inclusive, a gente viu que uma parte essencial do nosso Estado concerne a limitação do poder. Porque o monstro que criamos, porque o Leviatã que criamos, ele pode em algum momento nos engolir. E ele tenta fazer isso o tempo todo. Você só controla repartindo adequadamente a competência e se apegando aos direitos fundamentais. É corriqueiramente trabalhado que existem dois tipos de competência no que se refere ao fenômeno constitucional. A primeira é a competência legislativa. Porque, é claro, que capacidade de reformulação, de organização e de adequação à realidade nós teríamos se não pudéssemos produzir leis que regessem a sociedade? Se não pudéssemos instituir códigos civis, códigos penais, leis de licitação, regramentos, conjuntos de normas que são extremamente essenciais para atividades essenciais. Você percebe que o convívio, a vida em sociedade fica muito prejudicada.
ia ficar praticamente impossível. De maneira que já é eletível eu abrir a Constituição e nos primeiros artigos eu já detenho que tem uma competência legislativa. Uma competência que serve para organizar as coisas em sociedade. Porque em matéria administrativa, tudo se movimenta por via de lei. Mas esse papo também não é desconhecido da gente. Constitucionalmente, além da competência legislativa, nós temos a competência administrativa, que é aquela competência que não se refere a criar um instrumento para organizar, mas aquela competência para fazer. E você observa a conjugação dessas duas competências muito bem quando você pega, por exemplo, o fenômeno tributário, a dinâmica tributária da Constituição. A tributação é instituída por lei, seja lei complementar ou lei ordinária, mas é rotineiramente aplicada por competência administrativa. A mesma coisa quando você vê o provimento de cargos públicos. A mesma coisa quando você vê o lançamento de editais, que são atos infralegais, que movimentam também a administração pública, especialmente no que se refere à gestão de pessoas. Perceba que são duas competências essenciais, e elas são tão óbvias que não teria como a gente dizer que o Estado funciona sem elas. É só bater o olho no documento base, que é a Constituição, e você vai entender que está ali. Mas a legislativa para organizar, a administrativa para executar. Da realidade dos fatos para a lei tem um universo. E da lei para a Constituição tem um outro universo. Perceberam como a gente está descendo nessa escadinha? E tentando chegar ao máximo possível dos fatos, da realidade, que são o objetivo final de qualquer operador do direito? Mas prossegue comigo. Se eu tenho uma repartição de competências, para quem essas competências foram, de alguma forma, repartidas? Na mão de quem ficou a responsabilidade por organizar toda essa arquitetura jurídica que é essencial para o funcionamento da sociedade, essencial para você poder fazer curatela dos fatos, cuidar dos fatos, sejam bons ou ruins em sociedade? E aí que você acaba adentrando num tópico que ele é bonito filosoficamente e que não é inteiramente sociológico mais, como a questão do poder. O tópico do Estado Federativo. E a primeira pergunta, talvez a mais chula que a gente possa fazer é, poxa, por que uma federação? Porque o Estado brasileiro hoje é uma federação, uma repartição de competências entre entes determinados, como a gente vai ver na sequência. Porque nós já fomos Estado unitário. Na época do Império, pós-Constituição de 1824, nós éramos Estado unitário, o que significa dizer que havia um poder altamente centralizado, uma repartição de poderes entre 4 poderes, dentre eles o poder moderador. E não funcionou. Você sabe por quê? Eu poderia dar inúmeras razões, mas a verdade é que fica muito difícil administrar um país centralizando todo o poder. Se ao nível municipal é difícil para um prefeito poder fazer curatela de tudo que é necessário, você imagina com um único imperador, um único monarca fazendo isso, como é o caso da época. Fica inviável administrar. Ele, no máximo, se esforçando muito durante a vida, ele vai conseguir resolver questões pontuais. O que acaba ensejando a necessidade prática de que eu tenha autogovernos, governos federativos, entes um pouco menores do que o Estado unitário, mas que cuidam dos seus interesses segundo a repartição de competência. Ou seja, cada um vai olhar para o seu. E isso, no exemplo americano, foi perfeito. Porque o norte-americano, o estadunidense, o Estado estadunidense, ele é o exemplo perfeito de Estado federativo. Tanto que os Estados federativos ali, eles realmente têm peculiaridades. Eles têm uma cultura própria em cada estado. Montana não é como Nova York. A Califórnia não é como Oregon. Cada um tem potencialidades econômicas, um estilo de população, um modo de vida.
Aqui no Brasil, é claro que nós não temos tanta diferença dos estados, mas o exemplo é muito claro e muito certeiro no que está apontando. Ali foi uma necessidade quase fática. E a federação funcionou porque era perfeita para aquele contexto cultural de povos diferentes em partes do território diferentes, mas que queriam ser unificados sob uma cultura e uma bandeira comum. Essa é a noção de federação. Mas aí quando você pega e traz, por exemplo, brasileiro, você vê que tem umas diferenças, para não falar de turbações, né? Nós não temos um federalismo típico norte-americano, não. Nosso federalismo é centralizado ainda. Por isso que a União é o ente federativo mais importante. Se você for olhar em termos de arrecadação, a diferença chega a ser gritante, né? O orçamento da União é sempre trilionário, o orçamento dos estados é sempre bilionário, e o orçamento dos municípios é sempre milionário. Bi-tri. E aí você já começa a ver que existem algumas necessidades que precisam ser curadas mesmo ao nível estatal, no sentido Estado-membro, e que o município não pode fazer, não vai conseguir, mesmo por conta da limitação orçamentária. A arquitetura é muito bonita, mas ela traz alguns defeitinhos. Não só questões culturais, de termos um federalismo centralizado, mas porque nós acabamos por ter um federalismo que muitas vezes ele é decepado. E eu vou chegar nesse exemplo daqui a pouquinho. O que você não pode deixar de deter quando você enfrenta a matéria de repartição de competência é a base constitucional dela já está no primeiro artigo da Constituição. É o artigo exposto para vocês agora no material. E nele você vê que o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, é uma união indissolúvel de estados e municípios e Distrito Federal. União, estados, municípios e Distrito Federal. São esses os 4 entes federativos. Já no primeiro artigo você pega de cara que a repartição de competência vai ser feita dessa forma. Existem federações que não dão tanta importância para o município. Na verdade, nem existe o município. Às vezes chamam de condado. Existem federações que o Estado é muito forte, tão forte a ponto de muitas vezes confrontar com a União em termos de poderes. Um caso recente que eu posso citar é exatamente a inelegibilidade do Donald Trump. Para quem está acompanhando e gosta de acompanhar um pouquinho o momento político, você vê que o estado do Colorado bloqueou a candidatura dele pelo Partido Republicano, ou seja, nem se colocar enquanto votante ele poderia. E a Suprema Corte Federal norte-americana anulou essa determinação da Suprema Corte do estado do Colorado para fazer o Trump voltar e se tornar elegível nas prévias do Colorado. É o exemplo perfeito de como a federação funciona. Um estado com grande autonomia, mas a união prevalecendo. O que acontece no caso brasileiro é o estado tem pouca autonomia e a união é mega forte. De maneira que acaba influenciando diretamente as políticas de cada estado, não importa a peculiaridade que o estado de Minas Gerais tenha, ou que o estado do Acre tenha. A União acaba influenciando em termos orçamentários, em termos políticos, em termos jurídicos, em todo e qualquer estado. Isso não é ideal. Perceba então. No caso brasileiro, eu tenho uma União federativa, 26 estados, membros, um Distrito Federal e mais de 5.560 municípios. O que significa dizer que hoje nós temos mais de 5.560 e poucos entes federativos. Se demole quase 5.600. Agora pega esse monte de ente federativo e tenta imaginar quantas normas, quantas leis, quantas portarias, quantos editais eles lançam por dia no sistema jurídico. É por isso que existem apologias como o carnaval tributário, manicômio tributário, labirinto administrativo.
porque é um conjunto de regras muito grande. Enquanto nós estamos falando aqui, algum município está criando uma lei, algum estado está criando uma lei, sem dúvida a União está criando uma nova lei. Imagina o caos que é em sociedade você tentar entender qual lei você vai obedecer se você não tivesse a repartição de competência. Porque a primeira coisa que você vai ter quando você começar a operar juridicamente é: olha, peraí, tem coisas que só a União faz. Tem coisas que o Estado faz de maneira bem escolhida. E tem coisa que resta para o município fazer. E o Distrito Federal não. O Distrito Federal ele acumula competência de Estado, membro e de município, tá? Só para deixar claro. Mas você repara, olha, até pela vivência que você tem com a lei, tem coisa que você vai buscar no município. Tem coisa que você vai buscar com o Estado. Tem coisa que você vai diretamente na União. Isso é repartição de competência. Beleza? Então, não quero que você olhe a matéria de repartição de competência como hierarquia. Eu quero que você olhe a matéria de competência como atribuição de cada ente federativo, desses 5.600 e mais entes federativos que temos. Porque em muitas matérias, eles vão ser determinantes para o que vai acontecer ou não. Existem matérias que só o município vai tocar. Existem matérias que só o Estado vai conseguir levar adiante. E existem muitas matérias que só a União vai conseguir estabelecer de forma constitucional. O ponto mais importante desse debate, desse momento do debate é: peraí, Thiago, mas é uma união dissolúvel, que significa dizer que os municípios têm os mesmos poderes que a União? Que os estados também não têm a mesma categoria jurídica, a mesma hierarquia jurídica que a União, o mesmo patamar jurídico que a União? Meus caros, teoricamente falando, bem teoricamente, tá? Os entes federativos estão em paralelo, eles não têm um poder mais do que o outro. O que diferencia eles é exatamente a competência que eles têm para fazer isso ou aquilo. E exatamente nessa diferenciação de competência é que você repara o que é interesse local, o que é interesse regional e o que é interesse federal. Só que imagina o seguinte, e esse é um exemplo citado cotidianamente em faculdade de Direito. A União vem, propõe uma lei sobre matéria de animais abandonados, que inclusive o Código Civil agora está sendo reformado por questões relativas aos direitos dos animais. E o município acha que a União errou na legislação e ele promulga o seu próprio Código de Proteção Animal com base no interesse local, que é uma cláusula constitucional bem específica para o município. Qual lei que vai valer? O da União ou do município? Porque se você olhar pelo aspecto do federalismo puro, eles estão no mesmo patamar. As duas leis têm que valer. Só que o território do município está dentro do território da União. O que acontece quando tem esse conflito normativo? Interessante, né? Ele não é resolvido por especialidade, por hierarquia, longe de ser hierarquia, dentre conteúdo e outros critérios mais. Esse conflito ele é resolvido por um artifício da própria Constituição, que diz o seguinte, que o STF já discutiu e rediscutiu várias vezes. Se eu tenho legislações de mesmo conteúdo, mas de entes federativos diferentes, sendo que a União tem uma posição e o Estado ou o município tem outra, a lei da União vai suprimir a eficácia daquilo que está incompatível com ela na legislação do município ou na legislação do Estado. Então, eu vou ter duas leis, mas a lei da União Federal vai prevalecer porque não é uma questão de hierarquia, mas uma questão de eficácia. Porque como o território do Estado ou município é pertinente ao Estado da União, ao território da própria União como um todo, eu não posso ter duas normas de um mesmo conteúdo com prescrições diversas, com mandamentos diversos. Então, nesse caso, a norma federal vai prevalecer simplesmente limitando a eficácia da norma federal estadual. Não é por hierarquia,
E não é por matéria. É simplesmente com o ataque da eficácia. Mas aí, Tiago, o que acontece então com a lei municipal que está contra a lei federal? Ela continua válida, mas naquilo que está contra a lei federal, ela vai estar com a eficácia suspensa. Não vai poder ser aplicada no território, porque é a questão do território que decide, que é pertinente esse caso. Lembra que um Estado é povo? E, além, é claro, de outro elemento, território? Povo, Constituição e território? É aí que você vê a importância do território na teoria jurídica, na teoria do Estado. Então, sim, a lei do município ou do Estado vai continuar válida. Ela só não vai ter eficácia naquilo que contraria a lei federal. Solução juridicamente viável para um problema que é prático, né? E que, na realidade, causa uma série de obstáculos para você fazer muita coisa. Mas é só mais um exemplo de como o nosso federalismo é centralizado. Não tem como você negar isso. O tópico do restante da aula examina como essa competência é trabalhada. Não apenas a matéria que cada competência traz, mas como é a classificação da competência. Porque em alguns pontos, em alguns momentos, o constituinte, aquela Assembleia Constituinte, falou assim: olha, pode ser que a União não dê conta de legislar sobre isso. E se a União não está dando conta de legislar sobre esse tema, vamos estabelecer também que os Estados podem legislar junto com a União. Ao mesmo tempo que em outro ponto ela falou assim: olha, peraí, essa matéria aqui é importante demais, diz respeito a interesses que são muito além do que um Estado pode acessar. Quem vai mexer com essa matéria é apenas a questão da União. Ninguém mais mexe. E ainda formas de competência que se conjugam em um ambiente comum, em que qualquer tipo de legislação produzida, seja pelo ente indicado, Estado, município ou União, vai ser considerada válida e vai tentar ser coordenada. É esse ponto que torna a matéria de repartição de competência tão complexa. Porque quando você vê um questionamento da validade de uma lei estadual perante o STF, municipal perante o TJ, federal perante o STF também, que é uma das regras, muitas vezes a causa desse vício, dessa inconstitucionalidade, dessa invalidade, é erro de competência. É quando, por exemplo, o Estado está legislando sobre uma matéria que não é dele. E por mais que possa parecer um erro chulo, isso acontece o tempo todo. A visão da competência não é linear, não é bem delimitada. Às vezes você extrapola. E quando você extrapola, você acaba movimentando toda a máquina judiciária e uma parte da máquina legislativa mesmo para poder corrigir esse defeito na competência. Quem aí nunca ouviu falar de um vício de competência? Geralmente é assim que os jornais trazem. Às vezes como um vício de iniciativa, que é uma outra forma de vício de competência. Mas o que quer dizer é, olha, saiu da matéria que deveria trabalhar. Nesse esquema chamado federação, cada um faz uma coisa. Só que o um não pode tomar o poder do outro. Ponto. Qual é o primeiro tipo de competência que a gente tem que aprender quando lida com a matéria de repartição de competência? A competência geral da União. Porque a competência geral da União, ela fala sobre interesses tão transindividuais, tão além de qualquer organização federativa, que é como se fosse a primeira noção que um constituinte teve do que atribuir à União Federal. Repara o seguinte, no esquema clássico da federação, a União era basicamente o último ponto, a última instância a poder se alcançar, o último momento. Era reservado para a União apenas aqueles poderes que não tinham mesmo como ser trabalhados pelos Estados. Vamos te dar um exemplo? Artigo 21 da nossa Constituição Federal. Compete à União
1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. 3. Assegurar a defesa nacional. 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, onde ele permaneçam temporariamente. 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e intervenção federal. 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Tem outros inúmeros incisos nesse artigo 21. Mas você notou que aqui o papel da União é aquele papel clássico? Porque a União foi concebida lá na origem do Estado Federativo como um organismo, um ente capaz de representar aquela união de estados, e por isso ela é chamada de União Federal, frente a outros estados, sejam monarquias, sejam ditaduras, sejam outras repúblicas, especialmente no que se refere a relações internacionais, incluindo-se a guerra como relação internacional. Então, a competência geral da União é exatamente para fazer aquilo que nenhum Estado conseguiria fazer. Você pega, por exemplo, o Estado de Goiás. Se ele for se posicionar internacionalmente, ele vai ter uma posição bastante diferente do Estado do Espírito Santo. São contextos muito diferentes, culturas diferentes, necessidades e objetivos diferentes. Eu não conseguiria ter uma administração unificada assim. Nem um direcionamento único de objetivo. Seria caótico. E aí desponta a necessidade prática da União. Só que a União não tem só uma competência geral. A União tem a competência dela enquanto representante internacional, mas ela também tem a competência dela enquanto ente legiferante, como chamamos. Um ente que produz leis. E exatamente pela necessidade de uniformizar tudo que está em seu território, a União acaba agregando, trazendo para si, matérias que não podem ficar na disponibilidade de qualquer estado ou município. Vou te dar um exemplo. Na verdade, vários. Artigo 22 da Constituição Federal. Compete privativamente à União legislar sobre 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 3. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5. Serviço postal. 6. E assim por diante. Tem um monte de inciso também nesses artigos que são específicos para a repartição de competência. Sabe qual é a finalidade desses incisos? Imagina se cada município tivesse uma legislação própria para desapropriação. Hoje, inclusive, a nossa legislação principal é um decreto-lei antigo, de 65, se eu não me engano. Né? Ou talvez diante disso. O número é 3365, tá? Esse decreto federal. Na verdade, um decreto-lei que foi convertido em lei na nova ordem constitucional. Mas você imagina. Imagina um prefeito mal intencionado que ele quer fazer uma série de desapropriações no seu município porque ele considera legal que uma determinada área vire ponto turístico. É o objetivo da gestão dele, aquela gestão adolescente. Ele quer desapropriar todo mundo que mora num lugar bonito e vai fazer ponto turístico. E aí, para isso, ele passa na Câmara de Vereadores um projeto de lei tornando a desapropriação mais fraca, mais branda. Inclusive falando que não precisa ser indenizado em alguns casos, o que foge totalmente da regra constitucional de desapropriação, tá, pessoal? Olha o absurdo que seria. É claro que uma matéria tão importante, que versa sobre propriedade privada, que na verdade é um direito fundamental, está lá no artigo 5º caput, teria que ficar no arcabouço de algo mais centralizado, de um ente mais importante, de um ente federativo. No caso, União. É a União que vai ditar todas as regras sobre desapropriação. Não tem como o Estado fazer isso. Não tem como o município inovar e querer criar seu próprio código ou legislação de desapropriação. Isso é matéria típica da União. Porque tem que valer para todo mundo, inclusive para ela mesma. E da onde vem isso? Da premência da matéria, da importância da matéria. A mesma coisa com o direito penal. Você imagina se cada estado pudesse legislar penalmente, você teria aqui no Brasil o caso que alguns estados iam, inclusive, criar crimes do nada. Ou até mesmo tentar estabelecer pena de morte. Algo que a nossa Constituição atual não permite.
O mesmo exemplo com o direito do trabalho. Relações trabalhistas são uniformes, especialmente elas foram criadas lá no Estado Novo, com Getúlio Vargas, fortalecidas depois disso com ele ainda, sob a premissa de que deveriam ser tratados iguais aos trabalhadores. Os direitos são os mesmos, ou em tese deveriam ser. E aí você nota, depois de reparar esse poder inteiro que a União tem em termos como ente legiferante, ente que cria as leis, que essa competência tem que ser privativa mesmo, tem que ser só dela. Porque se ficar dispersada, a falta de isonomia, a injustiça e o achismo vai preponderar na administração pública, através de leis ruins, através de leis não uniformes, através da diferença de percepções de tratamento entre cidadãos de um mesmo Estado, mas em pontos territoriais diferentes. O que é crime num Estado pode não ser um outro nesse modelo. Então é só mudar de Estado. Olha como isso atrapalha toda a logística, toda a organização e toda a base constitucional de igualdade que um Estado federativo tem que ter para ser respeitado. Então a competência privativa é só da União. Não dá para mexer. Estado não vai legislar sobre desapropriação. Ele não pode fazer isso. Se tentar fazer, a sua competência vai estar equivocada, ele vai estar abusando, ultrapassando da sua competência, e essa lei será inconstitucional. Show? Mas estamos falando demais da União, né? E o fato é que ela tem uma competência que ela compartilha com estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Mas à medida que você sai da competência privativa e começa a entrar na competência que é comum, você vê que ela vai ficando menos específica, vai ficando mais vaga, mais abrangente. E é exatamente isso que a gente vê no artigo 23 da Constituição Federal, que assim nos diz: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Claro, obviamente, mesmo se não tivesse escrito, qualquer ente federativo tem que fazer isso, especialmente no que se refere ao seu próprio patrimônio, né? 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Também um objetivo óbvio. 3. Proteger documentos e obras, impedir a evasão, etc. Perceberam? Tudo que é muito comum é como se fosse residual, como se fosse o resto. É claro que essa cláusula me fala o seguinte: olha, peraí, eu posso ter uma lei específica aqui para cuidar de uma espécie de patrimônio público que eu tenho, de patrimônio histórico. Olha, tem uma cidade antiga, uns imóveis mais antigos que devem ser curatelados, tombados. Eu posso aprimorar esse tipo de legislação, de normatividade. Só que, muito especificamente, não vou poder fazer. Apesar de aqui a competência comum falar que é dever de todos cuidar da saúde, é competência de todos cuidar da saúde, nós sabemos que, no que se refere a SUS, é claro que, preponderantemente, é a União que tem o poder legiferante, que tem a competência. Então, eu posso tratar de aspectos regionais e locais sobre saúde, não sobre aspectos federais. A impressão que dá quando você começa a ser sarcástico na área do direito é que esse artigo, ele meio que foi uma recompensa, um prêmio, para que os estados e os municípios, assim como o Distrito Federal, não ficassem tão enfraquecidos, ou aparentemente tão enfraquecidos na sua competência legiferante, no seu poder de fazer leis. E aí foi um prêmio de compensação que não significa muita coisa, mas que estabelece uma competência comum existente, ainda que não específica, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas ainda assim, há uma outra questão, um outro tipo de competência, que é a concorrente. E aqui a coisa vai ficar um pouquinho complicada, porque na competência comum você viu que é tão vago que é quase impossível que se crie problema. Mas e na competência concorrente? O artigo 24 da Constituição Federal diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre.
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custos e serviços forenses, produção e consumo e outras matérias. Vamos pegar o exemplo do tributário, que é a área que eu mais gosto no direito, depois do direito administrativo, né? Quando a Constituição coloca que a competência vai ser concorrente, ela quer dizer o seguinte: a matéria tributária é tão vasta e eu preciso de tantas fontes de arrecadação que não vai ter jeito. Ainda que a União queira, ela não consegue legislar sobre tudo. Você imagina a União Federal legislando sobre ICMS, que é um dos tributos mais complexos que nós temos no sistema atualmente, né? Vai ser extinto agora, ser trocado pelo IBS com a reforma tributária. Mas imagina o nível de complexidade e a possibilidade de erro, porque a disciplina do ICMS é extremamente rigorosa, extremamente analítica, e é um tributo com muita peculiaridade. Tanto que ele é um ponto fundamental de incentivo fiscal, de crédito fiscal. Então, para a competência concorrente, o Constituinte notou o seguinte: olha, vai dar não. A União sozinha aqui não vai dar conta disso. Vamos repassar aí essa competência da mim para os outros. E aí você vê que sim, existe alguma base federal para o ICMS, mas o ICMS mesmo é trabalhado perfeitamente ao nível estadual. Tanto que, no que se refere a ICMS, nós temos o CONFAS, que é um conselho fazendário extremamente importante. Troca o exemplo da tributação e coloca no orçamento. Todo ente federativo tem que criar orçamento, não tem jeito. E orçamento unificado. Um orçamento que diga respeito também ao objetivo do Estado e ainda ao objetivo da União. Em curto, médio e longo prazo. Não dá para fugir. Então, no que se refere à União, ela vai fazer a matéria dela. Mas o Estado e o município vai ter que fazer a matéria dele. E quando você olha para a prática isso, você vê que, cara, a legislação municipal, em termos de orçamento, chega a ser precária, chega a ser problemática. A da União vai legal, a do Estado também, mas do município não fica nada legal. Em que pese o próprio dispositivo aqui não fale de competência concorrente para o município, mas é óbvio que o município tem seu próprio orçamento, que vem inclusive sobre leis orçamentárias que são trabalhadas anualmente por suas secretarias de finanças. Então, concorrente aqui é nesse sentido. A competência concorrente não foi feita para ela se chocar, como no exemplo anterior que eu dei. Mas que quando a União Federal não tenha condições de legislar sobre uma matéria, que venha o Estado e também faça. Que ele consiga legislar sobre aquilo que ele conhece melhor. Saindo da competência concorrente, que é expressamente também citada e cobrada em concurso, e cobrada em outras provas, e cobrada na prática mais do que tudo, nós temos ainda duas cláusulas importantes na Constituição no que se refere à competência. E agora, já caminhando para finalizar a aula. A primeira cláusula importante é os poderes reservados aos Estados, que muitas vezes é encarado como poder residual dos Estados, que também é um prêmio de consolação. Perceba comigo no artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, etc, 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 etc. Sabe o que significa isso aqui, pessoal? Foi o único dispositivo que o federalismo original, raiz, foi privilegiado na Constituição. E esse dispositivo diz o seguinte: olha, peraí, se tiver dúvida sobre algo no que se refere à competência, essa competência vai ser do Estado. Se restar algum tipo de poder que não tenha sido atribuído já diretamente à União, vai ser para o Estado. Que era o original do federalismo, que o poder era do Estado. A questão é que a nossa experiência histórica, ela foi no sentido de que, olha, atribuiu um monte de coisa para a União, deu vários tipos de competência para ela.
E o que restava para o Estado? É claro que não vai restar quase nada. E aí você repara que tem quase nada de exemplo para falar dessa competência reservada ou competência residual dos Estados. Mas uma coisa é certa, teoricamente o Brasil é consolidado federalismo por conta desse dispositivo do artigo 25. O que significa dizer que competência não atribuída é competência do Estado-membro, não da União. O enfoque prático é quase tudo que poderia ser atribuído já foi atribuído para a União. E aí sobra quase nada para os Estados. O último ponto que você vai me perguntar é sobre o município. O que eu faço com o município, Thiago? O que nós vamos fazer com ele? O município ele tem um dispositivo no artigo 30 da Constituição chamado interesse local. O interesse local é a base de legislação típica de tudo que o município quer fazer. Então, repara que o município quer adotar um melhor regramento da sua zona urbana. Vai ser com base no interesse local. O município quer tratar de política de descarte de material. Vai ser no interesse local que ele vai legislar. O ponto-chave é que, muitas vezes, a noção de interesse local é tomada para poder surrupiar, pegar a competência do Estado da União. E aí, só depois de décadas, você tem um instrumento chamado ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para levar leis municipais flagrantemente inconstitucionais para análise do STF em validação. Ou seja, se o município quiser hoje legislar sobre matéria da União com a capa de interesse local, ele vai conseguir efetividade nessa lei durante muito tempo. Até que o STF analise e declare que aquela lei é realmente inválida. Aonde fica isso tudo, Thiago? Aonde que fica essa reserva inteira? Aonde que fica circunscrita essa matéria inteira? Essa matéria inteira é praticada nas câmaras legislativas municipais, nas câmaras de vereadores, como a gente conhece, nas assembleias estaduais ou assembleias legislativas e, é claro, no nosso Congresso Nacional, que é bicameral, formando por Câmara de Deputados e, é claro, o Senado. É ali que você vê a matéria de competência e repartição de competência fluir. É ali que você vê a matéria andar, se desenvolver. Tem um ditado no direito que diz o seguinte: leis são como salsichas. Você não quer saber como elas foram produzidas. E uma grande quantidade de erros jurídicos é exatamente perpetrada porque você não tem a capacidade de perceber a competência que é atribuída àquele ente. Porque para o prefeito em exercício, para o presidente da Câmara dos Vereadores em exercício, ele vai ter amplo poder, mas ele também não tem que saber disso. Quem tem que saber é você. Quem tem que saber sou eu. Que tem que dar a indicação correta de sobre qual matéria ele tem que legislar e em qual medida ele vai legislar. Um dos pontos de debate mais importantes da atualidade são técnicas legislativas de durabilidade das leis. Essa cultura da lei como salsicha tem que ser extirpada. E o primeiro ponto de extirpe dela é você compreender como utilizar a competência. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Até nosso próximo encontro.